Olá, tudo bem? Então vamos resolver a questão 2 do ano de 2022 da ANPEC. Eu sou o professor Oswaldo Schocker, tá bom? Essa questão consta de 5 perguntas, tá? Verdadeiro ou falso? A primeira é sobre o conjunto linearmente independente. Nós vamos te explicar o que é isto. Depois, subespaço vetorial. Também vamos explicar. Núcleo de uma matriz, combinação linear e, por fim, subespaço das matrizes 2 por 2. Então, vamos à questão 2 do ano de 2022 da ANPEC. Então, pergunta é, nós temos que mostrar que é verdadeiro ou falso. Quando é verdadeiro, dá mais trabalho, que nós temos que provar. Se for falso, basta um contra-exemplo. Então, se V1, V2 e V3 está contido em V, é um conjunto linearmente independente, então o conjunto V1 menos V3, V2 menos V3, V3 também é linearmente independente. Vamos lembrar rapidamente aqui o que é LI e LD, tá? LI linearmente independente, LD linearmente independente. Então vamos pegar dois exemplos aqui. Vamos pegar o vetor, por exemplo, 1, 2. E vamos pegar o vetor, por exemplo, 2, 5. Aí eu coloco um número na frente do vetor 1, 2 e um número na frente do vetor 2, 5. E o resultado dá 0, 0, vetor nulo. Aqui, se você for resolver o sistema A mais 2B igual a 0, 2A mais 5B igual a 0, você só acha obrigatoriamente que o A e o B é 0. Nesse caso, esse conjunto formado por 1, 2 e 2, 5 é LI, linearmente independente. Agora, considere outro exemplo aqui. Em vez de, vamos pegar 1, 2 e vamos pegar 2, 4. Aí você coloca um A aqui e um B aqui, igual ao vetor nulo. Bem, aqui, será que o A e o B precisa ser obrigatoriamente zeros? Não, nesse caso não. Se você colocar aqui o A menos 2 e o B 1, dá 0, 0. Então, nesse caso, eles são LD. Tá? Tudo bem? Então, vamos resolver esse exercício pedido, né? Nós vamos resolver o que foi pedido aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos resolver o que está pedido aqui. Então, olha lá, vamos começar aqui. Ele falou que esse conjunto aqui é LI, já está dado. Então, se você colocar, implica, se você colocar um número A na frente do V1, mais um número B na frente do V2, mais um número C na frente do V3, você vai ter o vetor nulo. Aqui não é o número zero, hein? É o vetor nulo. Tá? Se você fizer esse der o vetor nulo, é porque, obrigatoriamente, né? Isso implica que, obrigatoriamente, o A, o B e o C tem que ser o número zero. Tá? Então, qualquer número que você colocar na frente do V1, qualquer número que você pôr na frente do V2, qualquer número que você pôr na frente do V3 e der o vetor nulo é porque os A, B e C é zero. Agora, eu quero saber se esse conjunto W, esse aqui, é LI. Então, vou pôr números na frente dele. Não vou usar as mesmas letras do outro, não. Pôr números aleatórios, tá? Então, seja C na frente do primeiro, que é V1 menos V3. Mais D na frente do segundo, que é V2 menos V3. E é na frente do terceiro, que é V3, e dá o vetor nulo. Tudo bem? Se eu chegar à conclusão, se eu tiver a conclusão que o C, se eu chegar à conclusão que o C e o D e o E são zero, se eu chegar à conclusão é porque esse conjunto é LI. Eu não sei ainda. Eu não sei ainda. Então, vamos
usar a propriedade distributiva aqui, né? CV1 menos CV3 mais DV1 menos DV3 mais EV3 igual ao vetor nulo. Tudo bem? Agora, nós vamos... o V1 só... Nós vamos... aqui é DV2, perdão. Aqui é DV2. DV2 menos DV3, tá? Agora, o V1 só aparece num aqui, certo? Então, nós vamos por CV1. Agora, vamos ver o V2. O V2, tá? O V2 tem aqui um D aqui na frente dele, ó. Um DV2, né? DV2. E o V3, ele aparece aqui 3 vezes, certo? Então, o que fica mais, menos C, menos D, mais E. V3. Está dando um vetor nulo, certo? Bem, agora nós vamos resolver esse sistema, né? Nós vamos resolver esse sistema. Eu falei que deu o vetor nulo. O vetor nulo tem todas as coordenadas zero, certo? Então, nesse caso, vamos fazer C igual a zero, tá? O que mais? D igual a zero. Não, agora, só um instante. Agora, nós caímos no caso anterior. Tá vendo aqui? Qualquer número na frente do A e do B e do C, na frente de V1, V2, V3 dá zero, é porque os caras têm que ser zero. Isso te implica... Aqui, esse aqui são quaisquer números na frente de V1, V2 e V3. Significa que C é zero, tá? Que D é zero, e que o que cai que está na frente do V3 também é zero. C menos D mais E também é zero. Isso é um sistema fácil de resolver. O C é zero, D é zero. Se jogar aqui na última equação, o E também é zero. O E também é zero. Então, você chegou à conclusão que C, D e E são zero obrigatoriamente. Então, o conjunto W, né, aquele que nós chamamos ali de W, é LI. Então, a afirmativa é o quê? Verdadeira. Beleza? Se W1 e W2 são subespaços vetoriais de V, então um conjunto formado por W1 menos W2, W1 pertence a W1, W2 pertence a W2, também é um subespaço vetorial de V. Esses Ws minúsculos são vetores, tá? E os maiúsculos são conjuntos. Mas para você entender essa questão, né, eu chamei esse conjunto aqui de W maiúsculo. Você tem que entender o que é subespaço, porque senão você não vai adiantar nada. Então aqui eu desenhei uma reta que passa pela origem, só para vocês entenderem. Se eu pegar um vetor dessa reta e somar com outro vetor dessa reta, o vetor resultante está na reta. Então essa reta aqui é subespaço. Qualquer reta. E se você multiplicar por um número positivo ou negativo, esse vetor resultante está na reta. Então, para ser subespaço, somando ou multiplicando por qualquer número, tem que estar no conjunto. Essa outra reta aqui não é subespaço, ó. Porque se eu pegar dois vetores e somar, a resultante, a ponta, fica fora da reta. Se você multiplicar esse vetor aqui por 2, também fica fora da reta. E a reta que não passa pela origem não é subespaço. Então, guarde isso aqui. Isso que nós falamos aqui vai ser muito importante, tá? Então, nós falamos que W1 é subespaço, tá? Então, W1 é subespaço. Então, quaisquer dois vetores de W1 somados estão dentro de W1. Qualquer dois vetores de W2 somados estão dentro de W2. Multiplicado por escalares também. Agora, vamos pegar esse conjunto W, que eu não sei o que é. Então, sejam
sejam U e V pertencente a W maiúsculo. Tá? Então, você pode escrever que o U, todo elemento de Wzão, ele é um W1 menos um W2, certo? O W1 vetor pertence a W1 grandão e o W2 vetor pertence a W2 grandão, beleza? E quem é o V? O V é um W3 menos um W4, tá ok? O W3 pertence a W1 grandão e o W4 vetor pertence ao W2 grandão. Tá? Tudo bem? Agora vamos somar o U com V. Será que U mais V está dentro do conjunto W? Se tiver, bem, o W1, aqui, então vamos somar. Quando você soma esses dois vetores aqui, ó, você soma esse, na verdade, você está somando esse vetor com esse. Então, você pode mudar a ordem de posição. Então, quando você soma, vai ficar assim, W1 mais W3, mudando as posições, põe um menos e põe W2 mais W4. Tudo bem? Agora, olha para mim. Olha para mim. O W1 pertence a W1 grandão. O W3 também pertence. E o W1, ele é subespaço. Então, você pode afirmar com toda certeza, né, que esses dois somados pertencem a W1. O W2 pertence ao vetor, pertence ao W2 grandão. O W4 também. Então, você pode afirmar com toda certeza que esse cara aqui, né, pertence a W2. Mas o W é formado por todos os conjuntos que um está no outro. Então, conclui que 1 mais V pertence a W. Agora, isso aqui vamos chamar isso de 1. Temos que provar a segunda característica. Qual que é? Se você pegar um escalar e multiplicar por um vetor desse conjunto, tem que estar nesse conjunto, tá? Então, vamos fazer aqui. Então, essa aqui eu chamei da primeira, né? Agora vamos pegar a segunda, tá? Vamos fazer a segunda. Então, seja A é um número, vezes o vetor U. A vezes o vetor U. Então, seria A vezes W1 menos W2, que vai ser A W1 menos A W2. Tudo bem? Agora me fala aqui, por favor. O W1 pertence a W1 maiúsculo. O W1 mais 1 é subespaço. Então, obrigatoriamente, esse vetor aqui, tá, pertence a W maiúsculo. Pertence a W1 maiúsculo, certo? Esse vetor aqui pertence a W1. E esse aqui pertence a W2. Agora, o W é formado por todos os vetores que estão em W1 e W2. Então, esse vetor AU pertence a W, certo? Então, por 1 e por 2, esse W maiúsculo, que eu chamei de W1 menos W2, W1 pertence a W1, W2 pertence a W2, ele é um subespaço. Então, essa afirmativa é o quê? Verdadeira. Tudo bem? Então, vamos à pergunta 2. Para o caso em que V igual a R3 e A e B são matrizes reais 3 por 3, suponha que W1 é o núcleo de A e W2 o núcleo de B. Portanto, W1 e W2 são subespaços vetoriais de V, e o conjunto W1 mais W2 pertencente a R3, W1 pertence a W1 e W2 pertence a R2, é o núcleo da matriz A mais B.
Olha, essa questão parece que ela é falsa. Então basta dar um contra-exemplo, tá? Então basta dar um contra-exemplo. Mas primeiro eu vou te explicar o que é núcleo. Núcleos são os vetores do conjunto de partida. Você vai pôr uma matriz 3 por 3 antes de um vetor e vai multiplicar essa matriz por todos os vetores do R3. O núcleo são os vetores desse conjunto que vão no zero, no vetor zero. Então esse aqui é o vetor 0, 0, 0. Então todos os vetores aqui que vão no vetor zero é uma transformação linear. É o núcleo. O núcleo está aqui, tá bom? Esse é o núcleo. Tá? Depois, quando você aprende transformações lineares, você aprende que esse núcleo pode ser todo o R3, pode ser é, planos, né, que passam pela origem, que vão no 0, 0, pode ser retas que passam pela origem, tá? São essas possibilidades. Ou só pode ser também apenas o vetor nulo que vai no nulo. Então, tem essas possibilidades. Então, eu vou inventar uma matriz aqui e depois eu vou somar com a B para você ver. Então, eu escolhi essa matriz aqui, ó. Vamos apagar isso aqui que não vamos precisar disso aqui não. Tá? Então, vamos apagar isso aqui que não vamos precisar disso aqui não. Só um minutinho. Então, vamos pegar uma matriz aqui, que eu vou inventar essa matriz. Uma matriz bem simples, tá? Então, seja A igual essa matriz aqui, ó. Uma matriz bem tranquila. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tudo bem? Então, qual que é o núcleo de A? O núcleo de A são os vetores x, y, z, tais que. Então aqui você coloca a matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí você coloca o vetor como coluna, tá? Você coloca esse vetor aqui como coluna. Então aqui você põe x, y, z. Como você quer o núcleo, você quer saber quem vai no vetor 0, 0, 0. Tá bom? Aí você resolve esse sistema, certo? Resolve o sistema. Aqui você chega à conclusão que aqui é uma matriz 3 por 3, aqui é uma matriz 3 por 1, aqui uma 3 por 3. Quando você multiplica linha por coluna, vai dar x igual a 0. Segunda linha vezes segunda coluna vai dar 0y igual a 0. Né? 0y igual a 0. E a terceira aqui dá 0z igual a 0. Se você quiser fazer a matriz aumentada, você vai ver que o y e o z são variáveis livres. O que é variável livre? Significa que o x é 0, o y pode valer qualquer número, 300, 1000. Tá? Você põe t para o y e z, e aqui você põe outra letra, s. Então, qual que é o núcleo de A? Né? Seria o W1. Tá? Seria o W1. W1 é o núcleo de A. Qual que seria o W1? Seriam os elementos quais? O X obrigatoriamente é 0, o Y é T e o Z é S. Esse T e S pertence a R, tá? T e S pertence aos reais. Ô professor, eu queria ver esse núcleo. Eu vou te mostrar. Vou te mostrar qual que é esse núcleo do W1. Olha aqui. O W1, se você o conjunto de partida, né? Aqui é X, aqui é Y, aqui é Z. Quais os elementos que o X é 0? Seria essa parede do fundo aqui, né? Certo? Seria o plano YZ, tá? Para frente aqui também, ó. Todo mundo desse plano aqui, ó,
tem x igual a zero. Tudo bem? Agora eu vou pegar uma matriz B muito parecida com essa A aqui, hein? Tá? Vou pegar uma matriz B bem parecida. Seja B bem parecida mesmo. Só colocando um menos 1 aqui, ó. Bem parecida, porque depois eu vou somar as duas. Então, qual que é o núcleo de B? Eu teria que fazer a mesma coisa para achar o núcleo de B. Então, atenção. Eu vou colocar são os x, y, z. Aí você vai escrever a matriz B, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Igualzinho eu fiz com a matriz A. X, y, z. Tem que dar o vetor nulo. Então, aqui você chega que menos x é igual a zero, significa x é igual a zero. O y, 0y igual a zero, y pode ser qualquer número. 0z igual a zero. Então, o núcleo da matriz A deu o mesmo núcleo da matriz, dessa matriz B, deu o mesmo núcleo da matriz A. Então, W2 é o subespaço, tá, da outra matriz. Então, W2 é igualzinho W1. 0 TS pertencente aos reais. Tá? Aqui é S, só para não ficar muito confuso. Aqui é S. TS pertencente aos reais. Então, o W2 é o mesmo conjunto aqui, ó. Certo? Quando você soma o plano YZ com ele mesmo, então o W2, W1 mais o W2 é o plano YZ. Plano YZ. Agora, vamos fazer o seguinte, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos achar o núcleo da matriz A mais B. Eu achei o núcleo da matriz A, achei o núcleo da matriz B, tá? Somei os dois núcleos, agora eu vou achar o núcleo da matriz A mais B. A matriz A mais B, olha lá, quando você soma A mais B, são a matriz A com a matriz B. Cada entrada soma com cada entrada. Vai dar a matriz nula. Tudo bem? Todos os elementos são zero. 3 por 3. Aí você vai achar o núcleo dessa matriz. Se você já sabe, ótimo. Então você vai pôr a matriz e vai achar o núcleo dela. Você vai pôr um x, um y e um z aqui, ó. E aqui vai dar um núcleo diferente, né? Vai igualar a zero. Tá? O x pode assumir qualquer valor, o y também qualquer valor, e o z qualquer valor. Então, se você colocar o R3 aqui, ó, vai dar zero para x, y, z. Então, o núcleo dessa matriz, né, o núcleo vai ser quanto? Vai ser o R3. Tá? O núcleo é o R3. Qualquer vetor aqui vai no zero. Então, olha lá. O W1 mais o W2 é o núcleo da matriz. Somando os dois núcleos, vai dar o núcleo da matriz A e B? A mais B? Não, né? Claramente não, né? Então, você tem que uma é R3 e a outra é o plano YZ, né? Então, aqui, ó, são coisas o quê? Diferentes. Então, essa afirmativa é o quê? É falsa. Então, quando você vê que a afirmativa suspeita que ela é falsa, crie exemplos mais fáceis, igual eu fiz aqui. Eu criei o A, criei o B, e depois os núcleos, quando eu somo as duas, dá o núcleo R3. E antes, cada uma tem um núcleo diferente de R3. Então, o resultado foi falso. Tudo bem? Bem, afirmação 3. Para o caso em que V é igual a R2, qualquer elemento do conjunto formado pelos pares ordenados x1 e x2 pertencente a V, tais que x1 menos x2 é igual a 1,
pode ser expresso como a soma de 1 com o elemento do conjunto x1, x2 pertencente a V, x1 menos x2 igual a zero. Olha, eu estou achando que essa afirmação é falsa, mas não tenho certeza. Se eu der um contra-exemplo, tudo bem. Eu vou chamar W aquele conjunto ali de cima, ó. Então vamos chamar W aquele conjunto formado por x1, x2 pertencente a V, tá? Tal que x1 menos x2 é igual a 1. Aqui esse conjunto W tem um tanto de elementos. Por exemplo, aqui pode ser o x1, 3, o x2, 2, 5, 4, 21, 20, etc. Tá? E vamos chamar o conjunto ali de Y, o de baixo. Y são os pares x1, x2 pertencentes a V, tais que x1 menos x2 dá zero. Então, ele está falando que qualquer elemento do conjunto W é 1 mais um elemento do conjunto Y. Tudo bem? Eu vou considerar um elemento do conjunto W. Sei lá, eu ponho 3 e 2. Então, considere aqui, considere 3 e 2, o par, né, pertencente a W. Aí você pergunta, eu te respondo, eu chutei. Pode ser qualquer par. 5, 4, qualquer cara. Então ele está falando que esse cara, 3, 2, né, ele é, pelo que está escrito aqui, o 3, 2 vai ser um elemento 1 mais um elemento desse conjunto aqui, ó, do Y. Seria o x1, x2. Só que o y, o x1 menos x2 é igual a zero. Então as duas coordenadas são iguais. Então você pode escrever 3, 2 é igual a 1 mais x1, x1. Porque os dois são iguais a zeros. Aqui dá para você montar um sisteminha, né? Qual que é? x1 mais 1 tem que dar 3. Primeira equação. x1 mais 1 tem que dar 2. Esse sistema é um sistema absurdo, né? Porque aqui você chega à conclusão que x1 é 2 e aqui você chega à conclusão que x1 é 1. Então, se isso aqui for verdadeiro, isso leva num quê? Absurdo. Então, isso não pode ser verdadeiro, né? Então, isso aqui tem que ser o quê? Falso. Então, nós não conseguimos pegar... Nós mostramos um elemento desse conjunto aqui, ó, de cima, de W, somamos com 1 e chegamos que não tem jeito de somar com um elemento do conjunto Y. Tudo bem? Bem, para o caso em que V é o conjunto das matrizes reais 2 por 2, em que a soma entre as matrizes e a multiplicação por escalares são feitas de forma padrão, entrada a entrada, o subconjunto das matrizes reais do tipo ABCD, ACCD com AD igual a zero não forma um subespaço vetorial de V. Olha, você lembra dessa questão mesmo, quando a gente falou de subespaço? Subespaço, se você conseguir mostrar duas matrizes com AD igual a zero e somar as duas matrizes, tá? E o AD não for igual a zero, você viu que a soma fica fora do conjunto. Aí não é subespaço. Então basta você dar um contra-exemplo, um que está de acordo, para mostrar que não é, como está pedindo aí, basta você
arrumar um exemplo que realmente não dá. Então, eu vou chamar W, né? Considere W. W, esse conjunto aqui, ó. São todas matrizes A, C, CD com AD igual a zero. Com A vezes D igual a zero. Então, vamos pegar uma matriz aqui, sei lá, que pertence a esse conjunto. Temos que, estou inventando aqui, sei lá, 0, 3, 3, 4, pertence a W. Tudo bem? O AD aqui não dá zero? Está em W. Agora vamos pegar uma outra, tá? Uma outra. Uma um pouco parecida. 5, 3, 3, 0 também está em W, tá bom? As duas estão em W. O que eu falei mesmo? Se você somar as duas e não tiver em W, não é subespaço. Beleza? Então vamos somar as duas. Somando as duas. 0, 3, 3, 4. Somando com quanto? 5, 3, 3, 0. Aqui vai dar quanto, hein? Somando entrada com cada entrada. 0 com 5, 5. 3 com 3, 6. Aqui dá 6. E aqui dá 4. Eu pergunto, hein? Quanto que é o AD aqui, hein? O AD aqui é quanto, hein? É 0? O 5 vezes 4 aqui, ó, é o quê? Não é 0. Então, certo? Quando você soma essas matrizes, o resultado não está em W. Dessa maneira, W não é subespaço das matrizes, né? Pedidas, né? Do conjunto das matrizes, né? Das matrizes 2 por 2. Como ele falou que não é, não forma, ele falou uma afirmativa o quê? Verdadeira, tá bom? Ele falou uma afirmativa verdadeira, tá ok? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E até a próxima!